Como incluir custas processuais na execução de título extrajudicial ou no cumprimento de sentença? Vamos lá, pessoal, o vídeo de hoje é para falar sobre as custas processuais na execução. Eu não sei se você sabia, mas é possível, dentro de um processo de execução ou de cumprimento de sentença, você incluir aquelas custas que você adiantou lá no início do processo. Então, vamos supor que você entra com uma ação judicial, uma ação de indenização. E aí, nessa ação de indenização, você teve que pagar, o teu cliente teve que antecipar custas processuais. 300, 400 reais, ele teve que pagar lá um valor no início do processo. A não ser que ele foi beneficiário da justiça gratuita, ele teve que pagar essas custas. Bom, depois que ele paga essas custas, lá no final, na sentença, o juiz ele determina o pagamento dessas custas. Na própria sentença vai constar essa informação. Acontece que muitas vezes o advogado ele acaba esquecendo dessa informação, ou não dá muita bola, ou às vezes até nem sabe que é possível incluir essas custas lá no cumprimento de sentença. Então vamos supor que a sentença determinou o pagamento aí de R$8.000 de indenização em favor do seu cliente, mais 10% de honorários advocatícios e custas processuais, é o que ele determina ali. E aí, quando você for executar, você executa os 8.000, mais 10% dá mais R$800, você vai lá e executa R$8.800. Claro, tem a correção, tem os juros, que é arbitrado na sentença também, que você coloca, mas só para fazer uma conta aqui meio grosseira. E aí você executa esse valor e esquece das custas processuais que você também pode inserir no cumprimento de sentença e que foi adiantado lá no início do processo. Então, é possível sim, no cálculo de cumprimento de sentença, quando você estiver fazendo o cumprimento de sentença, incluir nesse cálculo o valor da condenação, o valor dos honorários e o valor das custas, todos eles atualizados. Porque, afinal de contas, você pagou lá atrás, 1 ano, 2 anos atrás, você tem direito também a corrigir o valor das custas no momento atual. E na execução? Na execução é a mesma lógica, só que na execução você não vai ter a sentença arbitrando o pagamento das custas. Na execução de título extrajudicial, vamos supor que você está executando ali um contrato de uma dívida aí que o teu cliente fez com outra pessoa, ou um contrato de locação que o locatário ficou inadimplente ali com o locador. E aí você vai entrar com a execução desse valor, vamos supor que o valor da dívida seja aí algo em torno de R$4.000, equivalente a 4 meses de aluguel de R$1.000 por mês, que o locatário ficou devendo para o locador. Nesse caso, você vai colocar ali as disposições contratuais de correção e juros, né, que você estipulou no contrato. Então vamos supor que você vai executar ali R$5.000. Nesse momento que você entrou com a execução, você ainda não sabe o valor das custas processuais, pelo menos aqui no nosso estado de Santa Catarina. Você sabe que é algo em torno de 3%, mas né, você não tem como antecipar o valor ainda que você não pagou. Então, você vai lá, entra com a execução de R$5.000. Quando você protocola essa ação, vai gerar o boleto de custas, algo em torno de 3%, que aqui daria mais ou menos R$300 de custas processuais. O primeiro ato do processo é a citação do executado para que ele responda à execução e efetue o pagamento em 3 dias ou apresente embargos de execução em até 15 dias. Então, esses são os instrumentos que o executado pode fazer. Se o executado decidir efetuar o pagamento, ele vai ter que efetuar o pagamento do total mais as custas. Porque se ele não pagar as custas, ele ainda está devendo aquele valor de R$300, por mais que ele tenha liquidado o débito da execução. Mas, naturalmente, a gente sabe como é a prática do dia a dia de uma ação de execução. É raro acontecer o pagamento quando o executado recebe ali uma data de citação determinando o pagamento. Isso não acontece. E aí a gente tem que apresentar aí um novo cálculo para que o oficial de justiça penhore bens ou para que se proceda ao bloqueio de contas bancárias. E aí, nesse momento, nessa ocasião, você inclui no cálculo as custas processuais. Incluindo no cálculo as custas processuais, automaticamente o réu, o executado nesse caso, já vai ser obrigado ali a pagar o valor do principal, o valor da execução propriamente dita, e o valor dos honorários também, que vai ter a inclusão ali de 10% previsto no Código de Processo Civil, e além disso, as custas processuais. Então é muito importante fazer esse vídeo, porque eu percebo que muitas vezes a gente acaba esquecendo, deixando de lado essa questão das custas. Mas é um direito seu, é um direito do seu cliente, então é importante que você faça também. Quando estiver trabalhando uma ação de execução ou uma ação de cumprimento de sentença, faça a execução das custas processuais também. No cumprimento de sentença, é muito mais fácil você lembrar disso, porque afinal de contas está arbitrado na sentença. Mas na execução não é muito comum fazer esse pedido de pagamento das custas processuais.
Lembrando que você não precisa pedir oficialmente, você só precisa incluir no cálculo ali, porque é um direito seu também. Afinal de contas, você está antecipando as custas e essas custas devem ser pagas pelo devedor. Gente, essa é uma série de vídeos curtos que eu estou fazendo aqui no canal com o objetivo de trazer para você conteúdo relevante sobre processo de execução e processo de conhecimento. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre a execução, dá uma olhada nos outros vídeos que eu estou colocando aqui no canal também. Também vou colocar sobre o processo de conhecimento. E se você gostar, curte, compartilha e também se inscreve para não perder nenhum vídeo que eu vou postar aqui ao longo do ano. Um abraço e até a próxima.